A minha primeira ida ao cinema se deu em 2003, quando aos 4 anos de idade eu assisti a Procurando Nemo no icônico Cine Roxy de Copacabana. Desde então, eu retornei àquele cinema em momentos que, por serem tão específicos, acabaram se tornando muito especiais na minha memória. Em 2008, 5 anos depois da primeira vez, eu voltei lá para assistir ao Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, um filme que obviamente não era aconselhável para minha faixa etária e que acabou se tornando uma experiência inesquecível pro meu eu de 9 anos de idade. Depois, em 2015, eu arrastei uns 10, 15 amigos pra lá pra gente assistir ao filme evento do ano, que foi o Star Wars: O Despertar da Força, que é um filme que hoje em dia eu posso não achar tão bom quanto naquele momento, mas que naquele dia representou um momento muito especial. E pra mim é isso que importa. E foi um momento tão especial que a gente até se reuniu no final pra poder tirar uma selfie do grupo, só pra poder registrar aquele momento. Eu não vou mostrar aqui a foto que eu tirei especificamente, porque eu não pedi autorização pras pessoas que estavam naquela foto, mas enfim, o momento existiu e ficou na lembrança de todo mundo que tava ali. E aí depois, por último, entre 2017 e 2019, eu retornei várias vezes ao Roxy pra poder cobrir, como crítico credenciado, o Festival do Rio. Eu até tenho aqui guardadas as credenciais dos festivais de 2018 e depois de 2019, de vez em quando até deixo ali no fundo do cenário pra poder mostrar. E os dois últimos longas que eu conferi naquele espaço foram Retratos de uma Jovem Chamas e O Farol. Acho que eu posso dizer que eu encerrei em grande estilo um histórico que já não era nada mal. Mas hoje, porém, o Roxy ele é uma lembrança de um tempo sem volta. Porque em 2020 veio a pandemia de Covid-19, os cinemas do mundo inteiro se fecharam por meses, o que trouxe prejuízos óbvios e em muitos casos irreversíveis, e uma das salas de cinema mais tradicionais do Rio de Janeiro não pôde chegar ao fim daquele período de reclusão. E nem a mobilização dos mais diferentes setores culturais, que envolveu campanhas online com milhares de apoios, foi suficiente para salvar o Roxy. A suposição inicial de muitos, claro, era de que o destino daquele cinema seria terminar como a maioria dos seus primos, virando igreja. Mas os novos proprietários do imóvel, contudo, já definiram que eles vão transformar o Roxy numa casa de espetáculos, tipo o Broadway no Brasil. Como que vai ficar o trânsito já complicado da Nossa Senhora de Copacabana, eu não sei. Aliás, há poucos dias eu tive o desprazer de assistir na internet a um vídeo que mostra como é que tá o interior do Roxy agora em reforma, com as paredes tombadas, com as telas e poltronas retiradas e com a paisagem geral do que até outro dia era um dos cinemas mais emblemáticos do Rio de Janeiro, agora substituída por poeira, por itens de construção, por buracos e desgastes que expõem os tijolos por trás dos rebocos. Uma imagem triste que talvez fosse melhor eu nem ter assistido, porque seria melhor eu preservar na minha memória, como última recordação, a aparência do cinema glamuroso e histórico que o Roxy foi não só pra mim, mas pra várias gerações. Eu me lembrei imediatamente desse vídeo quando eu me deparei, em certo momento de Retratos Fantasmas, com uma imagem de arquivo na qual o diretor Kleber Mendonça Filho mostra como é que tá o interior do antigo Cine Arte Palácio, agora totalmente mergulhado em sombras, enquanto o Kleber diz numa narração em off que ele até buscou autorização para retornar àquele edifício para mostrar o seu atual estado e um pouco do processo de deterioração daquela que um dia, outrora, já foi uma das suas salas de cinema preferidas, mas teve seu pedido negado pelos responsáveis pelo imóvel. O que o Kleber ganhou com isso foi o privilégio de não saber o resultado da desfiguração de um antigo templo, que nas suas palavras soa quase como um velho amigo, ganhando a chance de poder passar o resto da sua vida com a lembrança daquele cinema totalmente intocada, uma chance que eu gostaria muito de poder ter para com o Roxy. Construído a partir de fotografias e vídeos caseiros que remontam às memórias de infância e juventude do diretor, cuja voz a gente ouve do início ao fim da projeção numa narração em off, Retratos Fantasmas é, como o Som ao Redor e Aquários, separado em 3 capítulos que deixam bem demarcadas, bem definidas, as separações entre os diferentes atos da narrativa. No primeiro, a gente é apresentado a um pequeno Kleber na casa em que ele cresceu, no bairro de Setúbal, em Recife, acompanhando o início da paixão do menino por cinema, a ponto de rodar os seus próprios filmes caseiros, as lembranças que ele tem da sua querida mãe e os significados que cada detalhe daquele lugar, com todas as mudanças que sofreu, tem pro cineasta. Já o segundo ato / capítulo passa a se concentrar nas memórias que o centro do Recife e os seus antigos cinemas de rua representam pro Kleber, indo atrás das histórias de cada um daqueles estabelecimentos, dos seus funcionários, dos letreiros e recortes de jornal anunciando as suas atrações e da importância que eles tiveram para a formação de um imaginário coletivo ao atraírem dezenas, talvez centenas de milhões de espectadores ao longo das décadas, isso até culminar no terço final da projeção, que enfoca a morte dos cinemas de rua e o processo que os transformou, em sua maioria, em igrejas. O tom melancólico que vai atravessar
atravessar os 93 minutos de projeção, já é prenunciado logo na sequência que abre ela, e que é uma sequência que mostra fotos dos antigos cinemas de rua do Recife ao som da música Happy End, do Tom Zé. Quando a música vai chegando pela última vez ao refrão, e não vai ter happy end, vem um corte seco, que nos leva de um edifício em funcionamento no passado para um local em ruínas, abandonado no presente / futuro, salientando ainda mais a dor e mesmo o choque diante da perda daquele patrimônio. E nesse sentido, em comparação com os trabalhos anteriores do Kleber, o Retratos Fantasmas se mostra bem mais próximo do Aquarius do que do Som ao Redor e do Bacurau. Se nesses dois últimos o Kleber buscava compor um panorama amplo de Brasil, com múltiplos núcleos de personagens que, por sua vez, representavam algo maior, em termos sociais, culturais ou políticos, aqui e no Aquarius, o cineasta se propõe a dissertar sobre a formação das memórias afetivas e, mais especificamente, sobre o significado que nós damos a ambientes físicos que foram palco de momentos determinantes da nossa trajetória. Um significado que é construído sob um viés subjetivo, ou seja, nós é que damos sentido a uma casa e a cada detalhe, a cada contorno e a cada adereço que a constitui, mas que ainda assim dá vida àqueles lugares, como se eles respirassem, agissem e reagissem à medida que os seus ocupantes o fazem. É o que explica, portanto, o fato de que, quando seus moradores se vão, o ambiente todo parece morrer junto a ele. Como se as suas funções vitais aos poucos se desligassem e deixassem na sua ausência uma fantasmagoria que se alastra em cada metro quadrado de cada cômodo. Uma sensação que o Kleber tem ao relembrar sua antiga casa depois da morte da sua mãe e que eu particularmente tenho muito sempre que eu penso no apartamento dos meus avós depois que eles partiram. Fisicamente, tá tudo no lugar. A configuração dos móveis, a conservação de cada item, a distribuição de água, eletricidade, tudo segue operante. Mas a alma daquele lugar se esvaiu de modo irreversível. E pro lugar em si, não resta outra opção senão definhar gradativamente até chegar a um ponto em que ele vai se transformar, depois de décadas de história, em, sei lá, alguma outra coisa. E se eu me permito incluir detalhes tão pessoais da minha própria vivência em uma análise sobre Retratos Fantasmas, é porque o próprio filme me permite fazê-lo, já que se trata de um mergulho tão íntimo do Kleber nas suas próprias memórias, utilizando elas para discutir os porquês das suas nostalgias, que acaba servindo como um estímulo para que o espectador, por sua vez, também revisite e reflita sobre as suas próprias. Essa intimidade trazida pelo diretor, aliás, pode ser resumida simplesmente pela maneira com que ele relembra a sua falecida e amada mãe. Não satisfeito em mostrá-la em fotos e vídeos caseiros, o Kleber ainda faz questão de nos levar a conhecê-la como indivíduo, a entender o ser humano e a mente pensante que ela era, chegando até mesmo a trazer e a resgatar uma fita em VHS que traz uma velha reportagem de TV da qual ela participou, e que, num detalhe curioso, essa fita foi parar nas mãos do Kleber justamente como presente dado por um conhecido. Então tudo nesse sentido é tratado pelo Kleber como algo especial, como algo afetivo, e o mesmo se aplica também ao próprio modo com que o Kleber traz aqui rápidos inserts de cenas dos seus projetos anteriores, em especial Aquarius e o Som ao Redor, em meio à montagem dos arquivos caseiros que ele reúne aqui. Em vez de soarem como um recurso meramente narcisista, do tipo vejam só os filmes que eu já fiz, esses relances de cenas dos outros longas se revelam indispensáveis para a narrativa que o Retratos Fantasmas constrói, reforçando de forma clara, direta ao ponto, como que os momentos nostálgicos contidos naquelas imagens de arquivo o influenciaram como artista pro resto da sua vida, e culminaram em obras tão palpáveis e verossímeis de um ponto de vista de reconstituição de uma realidade e memória antiga, que o Kleber até comenta que ele costuma responder aos elogios que ele recebe sobre a direção de arte dos seus filmes anteriores com um simples não é direção de arte. Porém, um dos pontos mais fortes de Retratos Fantasmas é justamente a narração em off do próprio Kleber Mendonça Filho, evitando conquistar o espectador através de discursos óbvios que busquem atraí-lo emocionalmente de forma artificial. As palavras ditas pelo cineasta revelam uma calmaria, uma serenidade que, além de não tentarem forçar um sentimentalismo ainda maior do que elas naturalmente já provocariam, soam sempre honestas para com as memórias do Kleber e para com a imagem que ele costuma projetar de si mesmo. E embora eu nunca tenha conhecido o Kleber pessoalmente, a impressão que eu adquiri dele a partir de depoimentos e entrevistas é bem condizente com o temperamento incutido ao texto que ele narra aqui. Um indivíduo sereno que não precisa apelar para transmitir e provocar
provocar fortes emoções. Além disso, o realizador demonstra aqui um domínio de palavras simplesmente impressionante, sendo capaz de sintetizar percepções e sentimentos extremamente subjetivos e abstratos que, portanto, só ele entende exatamente como são e que não tem muito como explicar de forma objetiva, em palavras tão precisas que fazem com que nós captemos perfeitamente a grandeza e o significado real daqueles sentimentos tão viscerais do Kleber, que é um talento que certamente provém muito também do currículo passado do Kleber, que, não esqueçamos, era crítico de cinema antes de virar cineasta. Então, quando ele vai abordar os lugares, sejam bairros, sejam prédios específicos, estabelecimentos específicos, ele nunca vai retratar esses lugares como, especificamente, locais, imóveis. Não, ele vai enxergar esses lugares como entes queridos mesmo, como pessoas que fizeram parte de toda a história de crescimento do Kleber e que merecem ser lembradas como tais. Então, quando ele vai falar sobre o centro do Recife, por exemplo, ele declara mais de uma vez eu te amo, porque ele diz que quando a gente ama alguém, como ele ama o centro do Recife, é preciso dizer, ele não só faz essa declaração de amor, como ele encontra palavras que talvez nunca passassem pela cabeça da gente ao poder descrever um lugar que a gente ama, mas que passaram pela cabeça do Kleber e naquela sequência específica de palavras que a gente nunca viu ser ordenadas naquela ordem específica, primeiro, elas não só impressionam pela eloquência de quem diz, né, a formação da frase em si, mas ela também descreve muito precisamente um sentimento que talvez a gente não conseguisse descrever com tanta facilidade. Em certo momento ele até comenta que o centro do Recife tem um clima decadente de quem foi abandonado sem maiores explicações, e tem um clima de se não gosta de mim, foda-se, que é uma descrição que muito provavelmente a gente nem pensaria nela, mas que o Kleber pensou e que acaba descrevendo muito precisamente, muito na mosca, a grandeza e o porquê daquela grandeza que aquele lugar tem pra ele, pro Kleber especificamente. E essa mesma abordagem se encontra também em toda a maneira com que o Kleber descreve, fala e relembra os antigos cinemas de rua do Recife, que não são locais que ele vai relembrar como simplesmente imóveis, como fontes geradoras de dinheiro para os seus proprietários. Não. Ele prefere transformá-los em personagens, quase de carne e osso mesmo. E ele também não faz questão de mergulhar numa explicação fisiológica ou psicológica para justificar os efeitos e o impacto que o cinema desperta na gente, das emoções que o cinema desperta na gente. Não, ele prefere ir para um caminho poético mesmo, onde, através de uma abordagem lúdica, mas também se sustentando em aspectos materiais, reais, ele vai relembrar e falar sobre os cinemas de rua do Recife como entes queridos que se foram, como pessoas que respiraram e que construíram suas histórias, e que com isso tiveram uma participação muito direta na construção de muitas outras histórias das pessoas que passaram por aqueles cinemas ao longo das décadas. Seja nos letreiros dos cinemas, que eram enormes e reluzentes e com isso quase que expressavam os sentimentos da própria cidade, das próprias ruas que abrigavam aqueles cinemas, seja nos interiores, seja nas poltronas, seja nos detalhes, no assoalho, no teto, na projeção, no que quer que seja, e mais do que tudo, nos funcionários que faziam a roda daqueles cinemas girar o tempo todo. E que mais do que isso, ajudaram a dar vida, a dar alma àqueles espaços imóveis. Aqueles cinemas não seriam o que são na memória do Kleber Mendonça Filho se não fossem figuras como, por exemplo, o seu Alexandre Moura, que era o projecionista do Cinearte Palácio e que o Kleber faz questão de transformar num personagem importantíssimo, inesquecível desse filme aqui, e é dele, inclusive, o que eu acho que é um dos momentos mais marcantes desse filme, um dos momentos que eu mais vou lembrar na posteridade, que é o momento em que o seu Alexandre, o projecionista do Cinearte Palácio, ele tá falando sobre o inevitável fim daquele cinema e da relação dele com aquele cinema, e que ele fala que ele vai fechar a história dele com aquele cinema com chave de lágrimas. É uma frase extremamente poderosa, dita por uma pessoa aparentemente simples, mas que sem ela não existiria a história daquele cinema. A história de cada frequentador do Cinearte Palácio seria outra se não fosse aquela figura ali, dizendo aquelas palavras. E mais ainda, o Kleber resgata aqueles cinemas não só como entes queridos, mas também em verdadeiros templos, nos quais os seus milhões de espectadores vão se converter, na verdade, em verdadeiros fiéis da cinefilia, do ato de ir ao cinema, do ato de ser engolidos pelas telonas e pelas experiências nelas projetadas. É uma abordagem que transforma a cinefilia quase que numa religião mesmo, e o ato de ir ao cinema como um ato sobrenatural, transcendental, que se torna especialmente visível e nítida quando o Kleber relembra o Cine São Luís, que é um cinema famosíssimo do Recife, que segundo o Kleber foi construído em cima de uma igreja anglicana, ou seja, é mais simbólico ainda esse ato de retratar a cinefilia e o ir ao cinema como uma religiosidade
cidade mesmo. Ele até comenta em certo momento que antigamente as pessoas falavam que no Cine São Luís é pra assistir a um Glauber ou a um Hitchcock de joelhos, em louvor. E ao contrapor a decadência dos cinemas de rua no Brasil ao crescimento exponencial das igrejas evangélicas aqui no país, até o ponto que elas superaram as católicas, o Kleber acaba posicionando essa justaposição histórica como se acarretasse no mais duro golpe contra a sua religião, que é a cinefilia. E é toda essa construção dessa derrocada dos cinemas de rua do Brasil e o apagamento da memória de um modo geral que torna tão dilacerante a dor de ver esses cinemas de rua se fecharem. E não só se fecharem, mas também constituírem um verdadeiro apagamento da memória do cinema no Brasil. Tanto é que, em certo momento, o Kleber visita um edifício chamado Alberto Fernandes e pergunta pro porteiro sobre empresas de cinema que já tiveram ali, e o porteiro responde com toda certeza que nunca houve empresa de cinema alguma naquele prédio, sendo que, durante décadas, aquele edifício ali foi o ponto de localização de várias filiais de várias distribuidoras brasileiras aqui no Brasil, com décadas de história, para chegar no presente e quem está naquele prédio ter certeza absoluta de que nunca houve nada parecido ali. Nunca houve empresa de cinema alguma naquele prédio. É história sendo apagada. E em meio a esses 3 atos / capítulos bem definidos, o Kleber pontualmente se permite criar uma ou outra sequência ficcional, como por exemplo aquela que encerra o filme, que eu não vou dizer qual é, até pra evitar spoiler, mas são sequências que complementam muito bem a fantasmagoria unida à magia proporcionada por aqueles cinemas, e que são sequências ficcionais cujas ações muitas vezes a gente acompanha como se a câmera fosse os nossos próprios olhos. A maneira como a câmera se move meio que coloca a gente como espectador daquelas ações que estão sendo registradas ali. E é perfeitamente apropriado, portanto, que o Kleber Mendonça Filho encerre Retratos Fantasmas vagando por Recife enquanto observa os edifícios, quase como se fosse um fantasma à espreita, passeando e visitando lugares que foram há muito abandonados e que um dia foram salas de cinema, mas que agora se transmutaram em igrejas e farmácias. É uma câmera subjetiva que coloca a gente na visão do Kleber e que transforma a gente em fantasmas contemplando um espaço-tempo que agora já não nos pertence mais. Olha, eu acho que eu posso dizer, sem medo de hipérbole, sem hesitação, que Retratos Fantasmas é, pelo menos até agora, o meu filme favorito de 2023. É um filmaço extremamente emocionante. E é isso.